Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de sexta-feira, dia 27 de março, quinta semana da Quaresma. Já estamos aí às portas da grande semana para nós cristãos católicos, a grande Semana Santa, e na liturgia, no Evangelho de João, o cerco se fecha completamente a Jesus. Hoje o Evangelho já começa dizendo que os judeus estavam com as pedras nas mãos para apedrejá-lo. E Nosso Senhor contra-argumenta as acusações hoje dizendo que se não acreditam nele, pelo menos acreditem nas obras que ele faz, né? Que são obras boas. Os judeus também questionam dizendo que não são pelas obras que eles querem matá-lo, mas é porque ele se diz filho de Deus. E aqui nós temos de forma explícita um dos motivos da condenação de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente o motivo religioso. No momento em que Jesus se afirma filho de Deus, no momento que ele afirma durante o Evangelho de João a sua intimidade com o Pai, né, chega até a dizer: quem me vê, vê o Pai, ele começa a incomodar as autoridades judaicas, porque cabiam a elas interpretar e reconhecer o Messias quando ele viesse. E como essas autoridades não o reconhecem, Jesus torna-se uma ameaça. Porque se Jesus Cristo realmente for o Messias e as autoridades religiosas não o reconheceram como tal, elas perderão a sua credibilidade como lideranças religiosas diante do povo. E ao perder a sua credibilidade como lideranças religiosas diante do povo, consequentemente elas perderão o poder, né? O poder religioso. Poder muitas vezes este utilizado por elas para manipular a fé do povo, né? Para conduzir o povo à satisfação das próprias vontades e não necessariamente para o discernimento da vontade de Deus. Então repare que é todo este contexto que está em jogo, e é por isso que isso incomoda tanto as autoridades judaicas da época, porque começam a ver em Jesus, ou melhor, no texto de hoje já estão vendo Jesus como uma verdadeira ameaça, né, ao seu poder e ao seu status religioso, e por isso querem apedrejá-lo. Diante de toda essa situação, hoje no episódio, Jesus ainda vai escapar dessa perseguição deles no episódio de hoje, mas o cerco está completamente fechado. Além desse motivo religioso, apenas para informar, Jesus também é condenado por um motivo civil, né, um motivo do império, porque Nosso Senhor chegou a afirmar algumas vezes que ele veio implementar o seu reino, o reino de Deus, melhor dizendo. E as autoridades romanas interpretavam que a implementação de um reino era a destituição do seu império romano, até porque o judeu também acreditava nisso, que quando o Messias viesse, iria destituir o império romano e iria implementar um novo império agora do povo de Israel. Então, quando Jesus fala que o seu mundo não é daqui, né, que seus soldados não são daqui, que o seu reino não é daqui, a gente vai ver muito isso no diálogos com Pôncio Pilatos, né, no dia da condenação. Jesus então incomoda as autoridades romanas, que também não querem abrir mão do seu poder militar, né, militar, territorial, né, civil, né, de manipulação também, de opressão do povo, de altas cobranças de impostos. Então reparem, quando Jesus ameaça o meu status ou poder religioso, ou quando Jesus ameaça o meu status, o meu poder civil, governamental do império, então ele deve ser consequentemente, ele deve ser consequentemente eliminado. E aí vamos chegando ao desfecho que nós vamos nos deparar e vamos rezar na grande Semana Santa, né? A paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. O que nós podemos aprender então nesses últimos dias de caminhada com Jesus? Que nós não devemos colocar o nosso projeto, as nossas comodidades, as nossas seguranças, né? Assim, o nosso poder, os nossos títulos, os nossos cargos acima do próprio Senhor, porque senão nós também podemos correr o risco de matá-lo em tantos irmãos e irmãs que nos incomodam, né? Que nos tiram da nossa segurança ou até que ameaçam o nosso poder, né? A nossa comodidade.
Nós, como cristãos católicos, o único Senhor de nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos nós mesmos e nem nenhuma outra pessoa. O nosso Senhor, o nosso ídolo, né? O nosso influencer é sempre Jesus Cristo. É Ele que deve ser amado, é Ele que deve ser buscado, é Ele que deve ser aplaudido, é Ele que deve ser reconhecido, né? Que nós possamos nos diminuir, possamos reconhecer servos de nosso Senhor, independente da condição social que estejamos, da nossa raça, independente da nossa condição econômica. Somos todos servos inúteis, apenas fazemos o que devemos fazer. O reino é de Cristo. A salvação só vem por meio dele. Meus irmãos, eu vou interromper agora as reflexões diárias durante essa grande Semana Santa para nós. Elas vão retornar na segunda-feira, dia 6 de abril, que já vai ser a segunda-feira da oitava Pascal, porque neste momento agora eu vou me dedicar a essa grande Semana Santa, que eu vou ter alegria esse ano de passar em São João del Rei, ajudando nas comunidades, até rurais, da nossa paróquia de São João Bosco, e quero que você faça o mesmo. Eu quero que você priorize essa maior semana da nossa fé, a Semana Santa. Que de fato ela não seja santa apenas no nome, mas ela seja um instrumento de santificação em sua vida. Que você e eu consigamos, na noite da Vigília Pascal, fazer a nossa Pechá, a nossa Páscoa, a nossa passagem, e possamos decidir passar de uma vida do pecado para uma vida de santidade em Deus, um Deus vivo e ressuscitado. Tenha uma linda Semana Santa. Se puder, reze por mim também neste período. E a gente volta a se ver aqui no dia 6 de abril, segunda-feira da oitava da Páscoa do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.